Vamos começar a nossa aula com porcentagem. 15%. Porcentagem nada mais é do que uma fração centesimal, ou seja, uma fração onde o denominador é sempre 100. Então, 15% é 15 centésimos, onde eu tenho o denominador o denominador 100, por isso chama-se porcentagem. Então eu tenho uma porcentagem e transformo ela em fração com denominador 100. Outro exemplo, 2% é igual a 2 sobre 100. Entendendo isso, eu tenho 63%. Se eu quero transformar numa fração centesimal, o 63 que eu tenho é o numerador e o denominador será sempre 100. Sabendo isso, eu posso calcular a porcentagem de qualquer número, de qualquer um que eu queira. Lembrando sempre que quando eu tenho um todo, eu tenho 100%. Então, quando eu tenho, sabendo que o todo vale sempre 100%. Então, quando eu tenho tudo de uma coisa, eu tenho 100% dela. Então, vamos aqui para a parte prática. Calcule 30% de 600. Existem duas maneiras de se fazer. Pelo processo prático e também existe pela regra de 3. Você pode escolher qual maneira você vai fazer. Eu vou fazer pelas duas maneiras para você ver qual que é mais fácil. Então, vamos começar a fazer. Processo prático, 30% de 600. Então, primeira coisa, eu vou montar a fração centesimal de 30%. Montei a fração centesimal de 30%, ficou 30 sobre 100. O valor total que eu quero é de 600, 30% de 600. Então, eu vou multiplicar esse valor por 600. Como é uma multiplicação de fração, embaixo vai sempre 1. Então eu fiz o quê? Primeiro passo, montei uma fração 30 sobre 100. Multipliquei pelo total que eu tinha aqui, 30% de 600, que é o meu total. Então coloquei 600. Para uma multiplicação de fração, coloquei 1 aqui. Aí eu multiplico no sentido que eu se encontra. O 30 com 600 e o 100 com 1, nesse sentido. Obtendo a resposta, 30 vezes 600, 18.000, e 100 vezes 1, 100. Então, 30 vezes 600, 1.800, 100 vezes 1, 100. Termino de calcular a minha porcentagem e fazendo essa divisão. Como eu tenho zeros, posso cortar. Corto um zero embaixo, um em cima. Um zero embaixo, um em cima. Sobrou 180 dividido para 1, que seria 180. Logo eu tenho que 30% de 600 é igual a 180. Esse é o processo prático. 30% de 600 é igual a 180. Troquei a cor da caneta para ficar mais visível. Então, 30% de 600 é igual a 180. Então, essa foi uma maneira, o processo prático. Também posso resolver pela regra de 3. Então, vamos ver como é a regra de 3. Pelo método da regra de 3, dizemos que 600, que é o total que nós temos, vale 100%. Eu quero saber 30%, então vou colocar 30 embaixo de 100, porque porcentagem embaixo de porcentagem, e o valor que eu não sei que eu vou chamar de x. Então eu vou ter 600 igual a 100%, x igual a 30%. Aí eu faço a regra de 3, multiplico em forma de x. Lembrando que, por que regra de 3? Porque eu tenho 3 números e tem uma letra que você tem que encontrar ela.
Continuando a minha conta. Então, quem ficou com quem nessa conta? O 100 ficou com o X e o 600 ficou com o 30. Então, nós ficamos com essa conta. O 100 de um lado com o X e o 600 com 30. Lembrando vocês que para facilitar o cálculo de vocês, procurem colocar sempre a letrinha na primeira coluna. Porque nós vamos ter uma equação do primeiro grau e para resolver essa equação do primeiro grau eu tenho que isolar o X e passar os outros números para o outro lado trocando o sinal. Então vamos ver o que vai acontecer agora? Olha o que aconteceu. Eu apenas resolvi essa continha primeiro. Ó. 100 vezes x é só repetir embaixo e fiz 600 vezes 30. 6 vezes 3, 18. Como eu tenho 3 zeros, 18 mil. Agora, pessoal, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o 100 que está multiplicando e vou passar para o outro lado trocando o sinal dele. Ó. O 100 está multiplicando, vou passar lá para depois do 18 mil trocando o sinal. Lembrando, o sinal dele aqui ó, é vezes, o contrário de vezes é divisão. Então a minha continha vai ficar dessa maneira. Então a minha continha ficou dessa maneira. X igual 18 mil, contrário de vezes é divisão por 100. Eu termino essa divisão, achei a minha resposta. Lembrando, de novo eu posso cortar os zeros da divisão. Tem um zero corto, tem outro zero corto, corto 1, corto 2. Ficou de novo, novamente 180 dividido por 1, que é 180. Então logo eu tenho que 30% de 600 é 180 pelo método da regra de 3. Você vai poder escolher qual que você quer usar. Tanto você usa o método prático, onde eu monto a minha fração centesimal, ou eu uso a regra de 3, onde eu monto uma regra com 3 números e uma letra. Tanto faz, a resposta vai ser a mesma. Tudo bem? A porcentagem, pessoal, está no nosso dia a dia sempre. Quando nós vamos numa loja, pedimos um desconto. Quando nós pagamos uma conta e por acaso deixamos atrasar essa conta, tem juros, então tudo é porcentagem, né? Então vamos colocar um exemplo aqui da porcentagem, alguns exemplos de porcentagem do nosso dia a dia, né? Então primeiro diz assim, ó, Tiago comprou um tênis de R$300. Como ele pagou à vista, ele teve um desconto de 15%. Quanto ele pagou nesse tênis? Então vamos primeiro calcular o desconto, para isso vamos fazer a continha pelo método prático, tudo bem? Então, 15% que é transformando numa fração centesimal, nós temos 15 sobre 100. Multiplicamos pelo preço do tênis. 15 vezes 300, lembrando, não tenho nada aqui embaixo, coloco o número 1 para montar uma fração. Então, minha multiplicação é 15 vezes 300 e 100 vezes 1. Então, vamos ver qual é o resultado? 15 vezes 300 e 100 vezes 1. O resultado de 15 vezes 300 é 4.500. O resultado de 100 vezes 1 é 100. Resolvendo essa divisão para achar quanto teve desconto, ó, corto 0, corto 0, corto 0, corto 0. Ficou 45 dividido para 1. 45 dividido para 1 é 45. Então eu achei o valor do meu desconto e não o valor total do tênis. Agora eu tenho que fazer a conta para achar o valor do total do tênis. Que conta é essa, professor? Simples, uma conta de menos. O meu tênis custava 300. Eu ganhei um desconto, então menos 45. Vou fazer minha conta, 300 tira 45. Não consigo fazer a conta, vou emprestar. Então aqui vai ficar 2, aqui fica 10. Empresta, fica 9, aqui fica 10. Porque é uma continha de emprestar. Então aqui, ó, o 0 não tira 5, o 0 não tira 4, então eu comecei a emprestar aqui, ó. Eram 3, emprestei 2, aqui virou 10. Se 10 eu emprestar, vai virar 9, porque me emprestou 1 para cá. Agora eu consigo fazer minha conta. Eu tenho 10, tirou 5, 5. Eu tenho 9, que tirou 4, 5. 2 não tira ninguém, 2. Então o preço total da minha continha, do meu tênis, foi R$255. Então a resposta seria reais, né? Que é dinheiro, R$255 é o preço do tênis que ele pagou, porque ele teve um desconto. Então, recapitulando o que eu fiz aqui, ó, eu parti de um problema. Tiago comprou um tênis de R$300, como pagou à vista, teve um desconto de 15%. Quanto ele pagou pelo tênis?
Então primeiro eu fiz o quê? Peguei 15% e transformei numa fração centesimal. 15 sobre 100. Multipliquei pelo valor do tênis, que era 300. Como é multiplicação de fração, eu coloco o denominador 1 para transformar o 300 em fração também. Isso sempre vai acontecer, tá, pessoal? Sempre que eu não tiver nada embaixo, eu vou colocar o denominador 1 porque ele é neutro. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, eu não posso esquecer disso. Aí eu multipliquei 15 vezes 300, encontrei 4.500. 100 vezes 1, encontrei 100. Fui fazer a divisão, 4.500 dividido por 100. Como eu tenho zeros, posso cortar. Cortei 2 zeros embaixo, 2 em cima. Ficou 45 dividido por 1, que deu 45, que foi o meu desconto. Para mim achar o preço que ele pagou no tênis, passei para a próxima conta. 300 tira 45. Como o zero não dá para tirar 5, eu tomei emprestado. Mas eu tinha um zero, não tinha como emprestar. Tinha que emprestar da outra casa da esquerda. Então o 3 emprestou, ficou com 2. O 10 ficou com... Emprestou, ficou com 9 e o 10, aí tirei. 10 tira 5, 5, 9 tira 4, 5 e 2 não tira ninguém, fica 2. Então a resposta minha, cheguei na minha resposta, que o meu valor do meu tênis foi 255. Isso porque eu tive um desconto. Agora vamos ver outra situação. Então a situação nossa agora é essa aqui, ó. Por um descuido, Marcos esqueceu de pagar a conta da internet no valor de R$80. Como pagaria atrasado, a fatura sofreu um acréscimo de 2%. Quanto ele pagará? Então notem que agora a fatura sofreu um acréscimo, não foi um desconto, foi um acréscimo. Então o valor vai ficar maior, porque teve um acréscimo. Então vamos montar essa continha para ver quanto ele vai pagar agora. Então vamos montar dessa maneira. Então primeiro passo, eu faço o quê? Primeiro eu monto aqui, ó, a minha... fração centesimal. Como é 2%, então é 2 sobre 100. Vou multiplicar, então estou multiplicando aqui, ó, pelo total da fatura. A fatura dele custa R$80, então 80 é o total. Como não tem nada, coloco 1 embaixo e vou fazer essa conta. 2 vezes 80, 2 vezes 80 é 160. 100 vezes 1 é 100. Então vai ficar 160 dividido por 100. Notem que agora eu não posso cortar os dois zeros do 100, porque em cima só tem um zero. Então corto um zero em cima, corto outro zero embaixo. Esse zero não pode ser cortado, porque não tem mais como cortar em cima. Então vai ficar 16 dividido para 10. Se eu for dividir 16 para 10, você vai ver que vai dar 1,6 ou R$1,60 de juros, que é os juros que ele vai ter que pagar, o acréscimo. Achei o valor da porcentagem de 2% de 80, que é 1,6. Eu vou somar no valor que eu tenho anterior. Então o valor da minha fatura anterior era R$80, mais 1,6, que foi os juros que eu encontrei. Lembrando que é 1,6 seria 1,60, porque o zero após a vírgula não precisa ser escrito, né? Então 0 mais 0, 0. 0 mais 6, 6, vírgula, embaixo de vírgula, 0 mais 1, 8. Então o valor total da fatura dele agora é R$81,60. Recapitulando o que eu fiz aqui, ó, voltando, então eu tinha uma situação que o Marcos esqueceu de pagar a conta da internet, que era R$80. Ele tinha que pagar um juros de 2%. Então primeiro ponto eu fiz o quê? Montei a minha fração, 2 dividido para 100. Multipliquei. Por quê? Por 80. Por que por 80? Porque 80 é o total da minha conta que eu tinha. Não tinha ninguém embaixo, coloquei 1 para completar, vamos fazer a multiplicação de fração. Relembrando, multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. Multiplicando aqui, ó, 2 vezes 80, achei 160. 100 vezes 1, achei 100. Cortando um zero só, porque em cima só tem um zero para cortar, e não conseguimos cortar os dois, só cortei um, ficou 16 dividido para 10. Se eu tenho R$16 para dividir para 10 pessoas, se eu vou fazer a conta, cada um, eu vou ter que dar R$1,60 para cada um, ou 1,6 ou 1,60, tanto faz, você escolhe. E para mim saber quanto é o total da fatura dele agora, então ele vai fazer o quê? A fatura dele era 80, ele pagou de juros 1,60, então ele vai ter que pagar 81,60 pelo esquecimento dele. Agora eu vou mandar para vocês, junto com essa pequena aula, alguns exercícios. Eu quero que vocês usem uma folha de almaço, vocês façam esse exercício, me devolvam esse exercício feito e
e anotem para mim, por favor, as dúvidas que você tem. Tanto, como eu falei para vocês, tanto faz. Aqui nessa oportunidade eu usei um processo prático, que eu acho mais fácil. Mas se você achar mais fácil a regra de 3, você pode usar a regra de 3, não tem problema. Mas eu quero que você faça. Então, primeiro, recapitulando o que nós fizemos hoje. Então, recapitulando o que nós fizemos hoje, primeiro, aprendemos a escrever uma porcentagem em forma de fração centesimal. Então, 63% é igual a 63 dividido por 100. Então, quando você tem uma porcentagem, você pode escrever ela numa fração centesimal. 63 dividido por 100. Segundo ponto, aprendemos a calcular a porcentagem. Então, 20% de 15. Então, eu fiz o quê? Transformei o 20% numa fração centesimal. 20 sobre 100. Multipliquei pelo total que eu tinha, que é 15. Não tem nada embaixo, coloco 1. Então, ficou 20 vezes 15. Aqui, ó. 20 vezes 15, que deu 300. 100 vezes 1, que deu 100. Como eu tinha a possibilidade de cortar 2 zeros em cima, eu cortei 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, eu tenho a mesma quantidade de zeros, ficou 3 dividido por 1, que é 3. Então, 20% de 15 é 3. Segunda coisa que aprendemos. Terceira, a porcentagem do nosso dia a dia, né? Nós vimos no exemplo, que eu dei um exemplo de desconto para vocês, que eu calculei a porcentagem e fiz a quantia de menos. Por quê? Desconto, então o preço ficou menor. E a outra continha que nós fizemos do Marcos, que ele esqueceu de pagar a conta, então pagou o juro, tem um acréscimo. Então a continha foi demais. Então, nos dois casos eu tinha que fazer o quê? Primeiro calcular a porcentagem, ver quanto é a porcentagem. No desconto eu fiz a conta menos do total que eu tinha, tirei o desconto e vi quanto ele pagou. E no acréscimo eu fiz o quê? Peguei o total que ele tinha que pagar, calculei os juros e somei os dois. Então eu espero que você tire todas essas dúvidas e consiga fazer essas atividades. Boa retorno à aula para vocês.